Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula do curso de Moxa. Hoje nós vamos entrevistar o fisioterapeuta Dr. Carlos Ruas Filho, especialista em acupuntura. Seja bem-vindo, Dr. Carlos, ao Portal Educação. Obrigado. Olá, pessoal. Dr. Carlos, poderia nos falar um pouco sobre a Moxa? Bom, a Moxa, ela é faz parte da ciência da medicina tradicional chinesa, né? Ela, como o nome tradicional da acupuntura é o Zhen Jiu Fa, que é agulhas e calor, né? E esse calor é a Moxa, né? Então a Moxa, ela é tão importante e tão antiga quanto as agulhas. Como é feita o diagnóstico na medicina tradicional chinesa na aplicação do Moxa? Bem, para um bom tratamento na medicina tradicional chinesa, a medicina tradicional chinesa preconiza e exige, né, que para termos um bom tratamento, nós temos que fazer uma boa avaliação, uma boa anamnese, ou seja, conversar com esse paciente, saber a origem do problema dele, e um bom diagnóstico de pulso, para nós sabermos os desequilíbrios energéticos e avaliação da língua. Para a medicina tradicional chinesa, todo e qualquer desequilíbrio ou toda e qualquer doença é resultado de um desequilíbrio energético do Yin e do Yang e dos 12 meridianos. Então nós temos que fazer, primeiramente, um bom pulso, né, para nós entendermos quais são os desequilíbrios. Bem, segundo passo para a aplicação da Moxa é nós sabermos a característica da doença. A Moxa, por excelência, por essência, ela é uma forma quente de aplicar nos pontos de acupuntura. Por ser uma forma quente, nós chamamos de Yang. Muito bem, então toda patologia que tem uma característica muito Yang, nós não aconselhamos a aplicação da Moxa. Então a Moxa a gente aplica mais em patologia que tem uma característica mais Yin, né? E a gente ter um bom resultado. Um paciente Yang, tipo febre, paciente que está com muita febre, também não é uma boa indicação de aplicação de Moxa. O local que se for aplicar a Moxa tiver muito quente, muito inflamado, né? Também nós temos que avaliar muito bem a situação, porque também não é aconselhável aplicar a Moxa. Então, em resumo, nós antes de aplicarmos a Moxa, antes de optarmos pela Moxa, nós temos que analisar muito bem a qualidade daquela doença, daquela patologia, daquele local que vai ser aplicado a Moxa. Doutor, onde está a diferença entre a acupuntura e a aplicação do Moxa? Bem, primeiramente eu gostaria de explicar algumas particularidades. Primeiro, acupuntura, esse termo acupuntura, foram os jesuítas no século XVII que deram esse nome, né? Os jesuítas foram à China catequizar e lá eles conheceram a forma que aquele povo no Oriente curavam as pessoas. E os jesuítas, por conhecerem muito bem o latim, eles denominaram acupuntura, acus de agulha e puntura de ponto. Então, acupuntura é o tratamento de agulhas em determinados pontos, em pontos específicos do corpo. Então, esse termo acupuntura é um termo moderno que eu digo em relação aos 7.000 anos que existe o Zhen Jiu Fa, a acupuntura, né? Muito bem, e a principal diferença, qual que é? A acupuntura e Moxa, elas andam juntas, né? A diferença maior que na acupuntura você aplica somente as agulhas, né? As formas terapêuticas de equilíbrio energético através das agulhas, e a Moxa você vai utilizar nos mesmos pontos de acupuntura a aplicação de Moxa. Nós podemos
né, tratar o paciente com a moxa sozinha nos pontos, podemos colocar a agulha e aquecer com moxa as agulhas para potencializar aquele ponto que nós queremos. Enfim, então a diferença básica das duas formas de aplicar é exatamente isso. Dependendo do diagnóstico, dependendo da característica daquela patologia, você pode escolher agulha ou moxa, ou os dois, né? Então, essa é a forma principal que nós temos que entender quando aplicar uma ou a outra. Nós temos profissionais da área da medicina tradicional chinesa que trabalha com moxa somente, sabe? Nem utiliza agulha, somente aquece esses pontos. É possível? É, mas só que alguns determinados desequilíbrios não são aconselháveis a aplicação de moxa. Aí você entra com as agulhas. Quais os tipos de moxa, doutor? Muito bem. A moxa tradicional, a moxa, como nós já falamos, é uma erva, uma planta, né? Inclusive na China até tomam a moxa, né, como chá. Então a moxa, na tradição, eles deixavam secar essa erva e formavam tipo um novelo, né? E aqueciam e esquentavam o ponto. Hoje no mercado, a artemisia continua sendo vendida em forma de bastão, né, a que nós aplicamos, mostramos na prática, que é a forma mais utilizada, que é mais fácil de aplicar, de guardar, enfim, ela tem uma série de vantagens, né? Então hoje ela é muito mais aplicada desta forma. Nós temos a moxa também a granel, que não é em bastão para você colocar nos pontos, né? Tem determinadas agulhas que no cabo da agulha já é uma plataforma que você coloca a artemisia para aquecer, né? Nós temos a artemisia também em incenso, né? Que é desta forma menorzinha, para pontos menores, pontos auriculares, ponto Ting, né? Então, nós temos essa forma também de artemisia. Muito bem, uma grande desvantagem que existe na moxa, desvantagem no sentido técnico, é que ela tem muita fumaça e é um cheiro, apesar do cheiro ser medicinal, mas é um cheiro muito forte. Então nós temos aí várias pessoas que queixam de determinadas alergias pelo próprio cheiro e pela fumaça. Muito bem, então no mercado surgiu a moxa carvão, que ela é feita de carvão, já não é de artemisia. Então ela já não tem a qualidade do infravermelho da artemisia, é um. O infravermelho do carvão é outro. Mas é um calor, ele aquece, é uma característica yang. E esse carvão, ele tem a vantagem de não ter fumaça e não dar cheiro, né? Então nós temos essa do carvão, que não é tradicional, né? Não é tão tradicional chinesa, mas faz a função do calor. E também temos no mercado a moxa elétrica, né? Algumas empresas que já estão elaborando um tubo onde tem uma resistência, uma ventoinha, um ventiladorzinho, que você liga, a resistência aquece e a ventoinha joga o vapor quente para aquele ponto. Então nós temos esses tipos de aplicação de moxa, né, que vamos chamar a moxa de calor, né, desse calor de várias formas que a gente pode ter aplicação. Pode fazer a aplicação. Quais os números de sessões ideais para o paciente ter resultado e como é feita a manutenção? O volume de sessão, né, é bastante complicado nós falarmos, estabelecermos um volume ideal de sessão. O que eu sempre digo para todo mundo é que na primeira sessão o paciente ele tem que sair já com um certo conforto, né? Então nós vamos ter um volume de sessão dependendo, primeiro, do desequilíbrio energético.
do tipo de patologia que ele tiver, né? E da resposta que esse organismo vai dar. Porque cada um de nós temos uma resposta mais rápida ou menos rápida. Então nós temos que exatamente fazermos a primeira sessão e as outras sessões nós reavaliarmos sempre, reavaliando esse paciente para ver como é que está tendo, como que está evoluindo o que você está querendo, né? No sentido de minimizar a patologia. Então nós não temos assim uma forma de falar o volume. A gente estabelece o número 5 ou 10 sessões como uma forma mais de ter um parâmetro de análise, né? Mas na realidade a gente não tem como fazer. E para fazer a manutenção, dependendo do desequilíbrio, pacientes que têm um distúrbio, por exemplo, crônico, tipo uma depressão, tipo uma ansiedade ou tipo uma patologia respiratória, nós vamos ter que ver por mês, todo mês, nós temos que dar uma avaliada. Nós temos, na medicina chinesa, nós temos 5 estações. Né? Então, cada data de mudança de estação, a gente gosta de fazer uma avaliação. Enfim, nós vamos determinar o volume de sessões e determinar como nós vamos fazer esse processo de avaliação, dependendo do diagnóstico energético, dependendo do tipo da doença do nosso paciente. Muito bem, chegamos ao fim da nossa primeira videoaula. Eu quero agradecer a presença do fisioterapeuta Dr. Carlos Ruas. Obrigado e estou à disposição do portal e de todos os nossos alunos. Para qualquer dúvida, podemos mandar por e-mail, né, e a gente retirar as dúvidas se possível. Muito obrigada e até a próxima videoaula. Acesse abaixo para mais informações sobre o curso.